Eu queria aproveitar, já enquanto o pessoal vai entrando na sala, avisar que a gente também está fazendo a transmissão desse webinar ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, quem tiver interesse em seguir pelo canal, vou passar aqui no chat o linkzinho do canal, vocês podem acompanhar pelo canal. Se tiver algum problema também, sair da sala, cair a conexão, tiver dificuldade para voltar, tenta pelo canal do YouTube, né? A gente está fazendo essa transmissão pelos dois canais, pela plataforma do ClickMeeting e pelo canal do YouTube. Mês passado, com essa história aí de todo mundo trabalhar em home office, todas as ferramentas aí de teleconferência ficaram sobrecarregadas e a gente teve algumas instabilidades, né, na plataforma do ClickMeeting. Então, acredito que devam ter resolvido, né? Mas se a gente tiver alguma surpresa nesse sentido, a gente tem a contingência aí do nosso canal do YouTube e vocês podem participar também escrevendo no chat, tanto aqui ou no ClickMeeting ou na plataforma do YouTube. A gente vai estar acompanhando e vai, todas as dúvidas que vocês colocarem, a gente vai tentar abordar na parte final da nossa apresentação, tá bom? Bom, meu nome é Guilherme, o tema de hoje é História de Usuário, para bom entendedor, poucas palavras, ou também uma variação que eu conhecia primeiro do ditado para bom entendedor, meia palavra basta, né? A ideia aqui é a gente abordar a história de usuário, que é uma técnica bastante comum de especificação de requisitos no contexto ágil. Então, a gente vai fazer algumas considerações sobre o que é a história de usuário, né, e quais são os elementos necessários no contexto do desenvolvimento para que isso funcione bem, né, para que essa ferramenta funcione bem. Para quem participa pela primeira vez num evento da Fato, eu lembro que esse é um evento mensal, então todo mês a gente tem um tema que a gente aborda. Hoje, por exemplo, a gente está falando de história do usuário, que é um tema relativo a requisitos, mas a gente, por exemplo, mês passado falou de testes, né? E no finalzinho da apresentação eu falo ali dos próximos webinars que a gente tem programados. Mas estão lá, toda a lista programada já está no nosso site. A gente sempre orienta que vocês usem uma conexão de banda larga para acompanhar o webinar, para não ter problema de atraso, áudio ou vídeo cortando, né? Se a gente tiver algum problema muito generalizado, o pessoal com dificuldade ou na transmissão, eu vou fechar a câmera para a gente demandar menos banda, né, de rede. A gente vai falar por mais ou menos 45, 50 minutos e a gente vai deixar aí 10, 15 minutos no final para responder as perguntas que vocês possam ter sobre esse tema. Vocês podem colocar isso no chat, já se quiserem, não precisa esperar o final. No final eu dou uma passada pelo chat e vou respondendo ali as perguntas à medida que elas foram feitas, né? E também, lembra aí, usem o chat é aberto, não tem moderação, né, nenhuma, mas restringam o uso do chat para o assunto do webinar, ok? Como uma etiqueta aí para a gente participar do webinar. Lembro que a gente tem esse evento como valendo um PDU para quem tem alguma certificação do PMI, por exemplo, a certificação PMP, pode-se usar a participação nesse evento para registrar um PDU no programa de manutenção de certificação. Esse evento vai gerar um certificado, então, provavelmente amanhã vocês vão receber um e-mail com a instrução para emitir o certificado de participação e também com a informação da publicação, da gravação e dos slides. O vídeo a gente vai publicar no nosso canal do YouTube
e os slides a gente vai publicar no nosso site. Todo mundo que se inscreveu vai ser avisado por e-mail, e também quem está inscrito nos nossos canais ali das redes sociais. Então, além do YouTube, a gente tem aí Twitter, Facebook, LinkedIn. Quem tiver conta em alguma dessas redes, faça um convite, procura lá a Fato e siga a gente para ficar inteirado aí das notícias que a gente vai publicando. Não só dos webinars, mas artigos, vídeos que a gente produz, sempre sobre um tema técnico, né? E para quem ainda não conhece a Fato, a gente tem como missão apoiar os nossos clientes no planejamento e avaliação de desempenho de processos de TI, para com isso, né, ele consiga alavancar o sucesso do negócio. A gente tem um trabalho muito forte, 3 disciplinas da engenharia de software, né, requisitos, estimativas, medição e testes, e os trabalhos que a gente faz se baseiam fortemente nessas 4 vertentes, né? Tanto com serviços de consultoria como serviços de treinamento. Eu sou um dos autores, né, desses 2 livros aqui. Então, o assunto de hoje é relacionado à engenharia de requisitos. A história do usuário é uma técnica de especificação que a gente coloca lá no livro, descreve lá no capítulo 8, onde a gente fala de análise de requisitos, e a gente vai explorar essa discussão hoje, né? E o outro livro é sobre análise de pontos de função, que é uma técnica de medição de software, que já foi assunto também de webinars aqui no passado. Então, qual é a nossa missão aqui para hoje, né? A gente vai procurar esses 40 e poucos minutos, falar o que é a história do usuário, o contexto onde se usam as histórias de usuário. É uma ferramenta útil, e para que ela funcione bem, a gente tem que ter um terreno preparado, né? Porque se a gente não tiver esse contexto adequado, de fato, a história de usuário vai falhar na missão a que se propõe. A gente vai colocar aqui algumas diretrizes para a elaboração das histórias de usuário, mostrar alguns critérios de qualidade que se costumam usar para avaliar o que é uma boa história de usuário. A gente vai também comentar alguns casos do que não deveriam ser histórias de usuário. Então, às vezes, a gente encontra isso, muita gente usando história de usuário, escrevendo coisas, chamando de história de usuário, que na verdade não é, né? E a gente vai fazer um paralelo entre história de usuário e caso de uso. O caso de uso é uma outra técnica também de especificação de requisitos. Já foi assunto de um webinar nosso aqui no passado. Depois eu coloco um linkzinho para um videozinho curto. Quando a gente chegar aqui, eu cito o vídeo. Quem quiser saber um pouquinho mais de caso de uso, vai encontrar um vídeo no nosso canal sobre esse assunto. Então vamos lá, história de usuário, né? Quando quem der uma googada aí, vai encontrar, principalmente se colocar imagens, né, vai encontrar a história de usuário como uma frase escrita aí num post-it, né? A representação clássica que a gente vai encontrar. Então, coloquei 2 exemplos aí de histórias de usuário, e se vocês pesquisarem, vocês não vão encontrar nada muito diferente disso, não. Aí vem a questão, né? Poxa, isso é um requisito? Isso é suficiente para a gente desenvolver algo no software? Vamos lá, vamos tentar entender isso, né? Em que contexto surgem as histórias de usuário? Então, como vocês viram aí pelos 2 exemplos, a gente está falando de história de usuário como uma descrição muito breve de uma funcionalidade que o sistema tem que fornecer para atender a alguma necessidade de negócio do usuário, né? Necessidade de negócio é um benefício, um valor de negócio que se pretende alcançar com
o uso daquela funcionalidade citada na história. Então, a gente está falando aí de uma descrição breve. Então, os exemplos ali que eu mostrei tem uma frase, né? E poderia escrever isso em um documento de texto, mas muita gente gosta de escrever isso em post-it, né? Ou num cartão. Por isso está ali a representação da figura ali no post-it. E por que, né, usar a representação num cartão? Hoje também a gente tem ferramentas que simulam cartão, né? Por exemplo, como o Trello. Você vai escrever isso no Trello, vai mover o cartão, né, num quadro Kanban, mas tem gente que gosta de colocar na parede, né, numa janela, num vidro lá, os post-its, e ter a visibilidade de todo o conjunto de histórias que estão para serem desenvolvidas, estão em desenvolvimento, estão entregues, né? A gente procurar na literatura, não existe um formato único para se descrever uma história de usuário, mas o mercado vem convencionando alguns formatos. Então, alguns autores procuram sugerir formatos de forma a história representar os elementos-chave que se buscam atingir com a história, né? Então, o formato mais comum que a gente vai encontrar é esse que tem aqui, que fala, que tem 3 partes, né? Deixa eu ir para o exemplo aqui, que fica melhor. A primeira parte descreve quem necessita ou de alcançar algum benefício com o uso do sistema. A segunda parte fala do que o sistema precisa fazer para que este usuário alcance o benefício desejado. Então, a gente tem aqui como um cliente, estou identificando aqui um determinado usuário do sistema, eu quero consultar o catálogo de produtos, né? Então aqui está a minha funcionalidade, consultar o catálogo de produtos. E por que essa funcionalidade é necessária para esse usuário? Para que ele consiga atingir esse objetivo de negócio, né? Comprar o produto. Ok? Com esse formato, a gente procura não deixar omisso ou subentendido. Primeiro, a gente traz para frente, né, o benefício, ou seja, a ideia é que a gente consiga, no desenvolvimento, mostrar valor de negócio sendo entregue a cada iteração, a cada ciclo, a cada sprint. Então, o benefício, ele tem sempre que estar explícito. O que é a funcionalidade, que é o objeto do que vai ser desenvolvido, né? E para quem aquela funcionalidade vai ter utilidade. Então, se não tivesse um formato específico, muita gente provavelmente ia só descrever a funcionalidade. Consulta de catálogo de produtos, por exemplo. Só que é super importante a gente saber para quem isso é necessário e por que isso é necessário, né? Até no trabalho de requisitos, a gente não consegue explorar com a profundidade correta essa funcionalidade sem ter essas duas informações reveladas. Agora, se a gente olhar essa especificação aqui, que está em uma frase, né, a história do usuário, e pensar assim, bom, então quer dizer que toda a especificação do meu projeto vai ser um conjunto de cartõezinhos como esse, tudo em uma frase? Como que eu pego um cartãozinho desse, entrego para o time de desenvolvimento e eles vão descobrir tudo que precisa ser feito? Está claro que isso daqui não representa toda a informação necessária para se construir a funcionalidade. Aqui a gente não tem detalhe nenhum da funcionalidade para saber, por exemplo,
Pô, o cara quer estabelecer as taxas ótimas, né, de preços para os quartos do hotel. Essa é a funcionalidade aqui. Bom, isso quer dizer o quê? Que o sistema vai mostrar alguma informação para ele, ele vai ter que informar alguns parâmetros, o sistema vai ter que calcular algo e mostrar um resultado para ele. Eu não tenho esse detalhe aqui na história. Quando a gente contrasta esse tipo de especificação com especificações mais tradicionais, onde eu vou detalhar todo o escopo para iniciar o meu desenvolvimento, vamos fazer o contraponto aí com casos de uso, por exemplo, né? Eu vou ter todo o meu escopo definido em um conjunto de casos de uso. O caso de uso é uma descrição detalhada de uma determinada funcionalidade. Então, o caso de uso ele vai descrever o passo a passo que o gerente, nesse caso, tem que fazer na interação com o sistema para alcançar o seu objetivo. Então, nesse passo a passo, quais os campos ele informa, quais os campos o sistema mostra para ele, quais as regras de negócio, validações, fórmulas, de onde os dados são recuperados, vão ser guardados. Tudo isso vai estar descrito numa especificação de casos de uso. Então, uma especificação de casos de uso para isso poderia ter lá uma meia dúzia de páginas, né? Então, eu comparar um cartãozinho com meia dúzia de páginas, existe uma diferença grande em termos de nível de documentação e nível de informação. Isso quer dizer que uma coisa é melhor que a outra? É melhor eu ter uma especificação mais detalhada ou é melhor eu ter uma especificação menos detalhada? Não existe uma resposta única para isso. Depende muito do contexto onde o projeto vai ser desenvolvido. Tá? Existem fatores que vão exigir um nível de documentação mais alto e fatores que podem favorecer um nível de documentação menor, com menos detalhes. Então, esses fatores eles vão ser decisivos para a gente saber se eu consigo ficar trabalhando só com o nível de história do usuário, eu vou ter que aprofundar isso um pouco mais. A gente até teve um webinar no passado exatamente sobre esse assunto, né? Nível de detalhe dos requisitos. Está lá no nosso canal, onde a gente busca, se não me engano, era praticamente uma dúzia de fatores que a gente discute que influenciam nisso aí. Mas a gente falar de história de usuário, a gente tem que falar nisso relativo a um contexto de desenvolvimento ágil. Então, essa é uma técnica inerente ao desenvolvimento ágil, tá? Não vou conseguir trabalhar história de usuário se o meu contexto não for ágil. Não vai funcionar, tá? É igual você ter eu tenho um trator, né? É um veículo. Se eu quero apostar corrida, trator não é um veículo bom para isso. Mas, se eu quero arar lá o campo, um trator é muito melhor do que uma Ferrari. Então, é tudo uma questão aí de onde a ferramenta vai ser empregada. Então, a cultura ágil, ela é a referência base, né, de qualquer desenvolvimento ágil, é o Manifesto Ágil, que foi uma declaração publicada em 2001, que descreve valores e princípios para o desenvolvimento ágil. Então, eu pensei aqui alguns valores e princípios, né? Então, o primeiro valor fala que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. E o que isso tem a ver com o assunto aqui, história do usuário? Exatamente isso. A história do usuário, ela serve de base para que essa interação aconteça, né? Ela não é a única fonte de informação para se descobrir os requisitos que têm que ser desenvolvidos, né? A história do usuário é basicamente um lembrete
de algo que precisa ser discutido e detalhado entre os envolvidos no projeto. Então, é necessário que essas interações aconteçam. Tá? Isso casa também com o valor 3, né? A colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação de contratos. Então, eu não tenho aqui time de desenvolvimento de um lado e cliente do outro, os dois lá se bicando ao longo do projeto. Aqui todos estão comprometidos, todos estão do mesmo lado, trabalhando de forma colaborativa para alcançar o sucesso na entrega lá do software que está em desenvolvimento. Então, isso significa, o meu cliente, ele é acessível, né? O meu cliente, ele participa, acompanha o desenvolvimento, ele está inteirado de como a coisa está evoluindo, ele dá feedback constante sobre, às vezes, eventualmente, o que não está indo na direção correta. Também, e aí o princípio 4 reforça aí esse valor 3, né? Então, pessoas de negócio e time de desenvolvimento está trabalhando diariamente, então diariamente é todo dia. Então não é um negócio que o cara pede lá o sistema e fala assim, quando estiver pronto você me chama. Então, o cara está lá diariamente demonstrando disponibilidade para prover de informação que o time vai necessitar e, eventualmente, corrigir falhas de entendimento que podem acontecer, isso é o natural de qualquer processo de comunicação. E aí o princípio 6 fala também que a informação ela flui muito melhor, o melhor método de comunicação é cara a cara, né? Então, exatamente para reforçar, é trabalhar junto, tá? Trabalhando aí constantemente, todo mundo em equipe, no mesmo lugar. Se bem que aqui, assim, a gente vai fazer uma... considerando esse momento que o mundo vive, né, de quarentena, então conversa cara a cara aqui já ficou complicado, né? Cada um no seu canto, trabalhando de casa, mas fazendo aí uma conversa por videoconferência, não é a mesma coisa que cara a cara, mas melhor do que e-mail, por exemplo, né? Então, a gente, com o desenvolvimento desse tipo de cultura, a gente tem uma comunicação mais fluida. Então, quando a gente fala assim, para bom entendedor, poucas palavras, a gente está vendo aqui que elementos do time e elementos do cliente, do negócio, estão cooperando e estão inteirados do que está acontecendo. Então, se está todo mundo inteirado do que está acontecendo, do que precisa ser desenvolvido, eu não preciso ficar documentando tanta coisa em detalhes. Tá? A gente está aqui desenvolvendo o nível de confiança entre as partes. Aí, outro valor, fala assim, software funcionamento é mais importante que uma documentação abrangente. E o princípio 10 fala, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Como é que a gente liga isso com o assunto de hoje, né? A história de usuário, a gente viu, ela é muito mais sintética que uma especificação de caso de uso, né? Então, aqui, o manifesto, ele busca chamar a atenção, porque antes, a prática era você gastar meses desenvolvendo todo um planejamento, uma especificação detalhada, né? Então, se passavam meses do projeto, o que se entregava? Papel. Não tinha nenhum código escrito, nada, nenhuma funcionalidade rodando. E o que se busca aqui é software rodando, é a prioridade. Não que a documentação seja desnecessária, né? Mas eu trabalhar a documentação que agregue valor, que não seja desperdício. Então, o princípio de se trabalhar com a especificação de requisitos bem resumida, como a história do usuário, é o seguinte: detalhar requisitos é algo que toma tempo, dá trabalho, e manter essa documentação detalhada, atualizada,
dá muito mais trabalho, porque a mudança ela acontece justamente com mais intensidade nos detalhes. E, às vezes, você vai descobrir que aquela funcionalidade perdeu prioridade. Então, vamos a analogia aí do caso de uso, né? Você gastou não sei quantos dias para escrever um caso de uso de forma detalhada e, mais à frente do projeto, decidiram que aquele caso de uso não é mais prioridade, não é necessário, nem vai ser desenvolvido. Então, você gastou dias trabalhando em algo que foi jogado fora, foi desperdício, né? Quando a gente fica no nível da história do usuário, eu não gastei dias para redigir uma história de usuário. Se aquilo perder prioridade, ficar defasado, ok, o desperdício foi muito menor, né? Então, eu poupei trabalho. Esse é o raciocínio, né? E, alinhado ao que a gente acabou de comentar, né, das mudanças, o valor 4 do princípio ágil fala que responder à mudança é muito mais importante do que você ficar preso a um plano, e as mudanças, elas visam aumentar o valor de negócio que o projeto está entregando. Então, mesmo que isso surja tardiamente no desenvolvimento, se a ideia é aumentar ou preservar o valor de negócio do projeto, são bem-vindos, né? E aí, de novo, o contraponto entre uma especificação de requisitos muito detalhada e uma mais resumida. A gente tem a certeza, a gente tem duas certezas na vida, né? Uma é que a gente vai morrer, todo mundo, eu e vocês, em algum momento, né? A gente só não sabe qual é o número da nossa senha, e é melhor não saber. E outra certeza que a gente tem é que requisitos mudam. Então não adianta a gente pensar que detalhou o escopo, fechou o escopo, aquilo está fechado, está congelado. A gente vai ter que mexer, né? Essa é a necessidade do mundo. Então, você gastar muito tempo detalhando requisitos, esse é o difícil, né? Você encontrar esse balanço correto, até que ponto você tem que detalhar. Se você detalha demais, você vai gastar tempo mantendo aquilo atualizado, corre-se o risco daquilo, uma parte do que você elaborou detalhado, ser jogado fora, porque o requisito mudou ou perdeu prioridade, e também corre-se o risco de você cometer erros ao promover uma mudança. Você tem uma mudança numa especificação muito detalhada, avaliar o impacto daquela mudança numa especificação muito detalhada é muito mais trabalhoso. Se você mexer no lugar e esquecer de mexer em outro, você quebrou a integridade da sua especificação também, né? Já que com história de usuário, a coisa é mais simples. É muito difícil a gente pensar que uma história de usuário vai mudar, porque ela é muito sucinta. Na prática, ela não muda. O que vai acontecer? O que muda é a prioridade dos requisitos. Então, a história ela pode deixar de ser importante, então eu posso tirar ela do meu backlog, né, e substituir por outra, ou eu posso mover ela de prioridade. Então, raramente a gente vai ter que atualizar alguma história de usuário. É algo só se a gente perceber que houve algum equívoco na definição, na redação, mas não é comum a gente fazer essa mudança. Então, é fácil de manter, né? E, por fim, aqui, eu pensei o princípio 1 do Manifesto Ágil. Eita, comi aqui uma letra. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada, ou cedo, né, de software com valor agregado. Então, a história, quando ela naquele formato que eu mostrei, né, de descrever quem quer algo, uma funcionalidade para alcançar um benefício, né, se a gente está sempre atento ao benefício que a história está entregando, a gente está vendo aí que o software, ao entregar aquela história, vai contribuir com o valor de negócio para a organização. Se eu identifico uma história e não consigo descrever que benefício isso traz para alguém, é o caso de se pensar se essa história realmente é necessária,
né? Então, o simples fato de ter no formato essa partezinha já ajuda a saber o que é realmente relevante dentro do escopo. Porque o usuário pedir coisas é a coisa mais comum, né? Ele vai pedindo. Se a gente não, nesse diálogo com ele, não consegue estabelecer qual é o valor, a gente vai ter dificuldades em dizer se aquilo é importante, é prioritário ou não. Tá? Bom, tentando ilustrar aqui, no contexto Scrum, como é que funciona, onde aparecem as histórias do usuário dentro de um processo ágil. Eu vou usar o Scrum como exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer processo ágil. Vocês estão me escutando? A Rosimeire falou que está com áudio cortando, ou é... Ah, beleza. Então deve ser algum problema aí na sua rede, Rosimeire. Então eu tenho aqui um processo Scrum, assim, a gente já apresentou também um webinar, para quem quiser saber um pouquinho mais do Scrum, a gente já apresentou um webinar falando do Scrum, isso foi ano passado, está lá no vídeo no nosso canal, tá? Então eu tenho um projeto que tem um backlog de produto, uma lista de requisitos que precisam ser desenvolvidos, essa lista não é estática, é uma lista que vai sendo revisada a todo momento. O desenvolvimento ele é feito através de iterações chamadas sprints, que duram tem durações fixas, né, mas pode ser de 2, 3 ou 4 semanas, ou seja, exatamente aqui para ter um ciclo curto de entrega, né, alinhado ao manifesto ágil, e eu não consigo desenvolver todo o produto em uma única sprint. Então, a gente faz o quê? Um filtro, seleciona alguns elementos aqui do backlog para trabalhar dentro de uma sprint. E esses elementos do backlog, que são os requisitos, né, eles normalmente, os times ágeis preferem trabalhar com histórias de usuário. O Scrum não define necessariamente aqui formato dos itens de backlog, né? Poderia ser caso de uso, poderia ser qualquer formato, mas a preferência da maioria dos times é trabalhar com história de usuário. Então eu tenho aqui, numa visão inicial do meu produto, histórias de usuário que estão no nível ainda mais alto, né? Que vão precisar de refinamento. E à medida que eu vou priorizando, os elementos aqui do topo indicam que eles estão mais próximos a serem desenvolvidos, né? Quanto mais baixo aqui na pilha, menor a prioridade daquela história. Então, é natural, durante o desenvolvimento do Scrum, o refinamento dessas histórias, né? Principalmente as histórias de mais alta prioridade. Na verdade, essa é a estratégia, né? Eu não vou refinar um negócio que está lá embaixo. Por quê? Eu não vou desperdiçar tempo. Porque se eu refino uma história que está aqui embaixo e depois descubro que isso saiu, eu perdi tempo refinando aquilo. Então, eu vou gastar tempo refinando o que está aqui no topo, né? O que está próximo a ser desenvolvido. Quando eu seleciono para trabalhar um conjunto de histórias no meu backlog da sprint, aí sim a gente vai ter que entrar no detalhe de cada funcionalidade, o time vai ter que explorar isso para saber o que precisa ser desenvolvido, né? Aqui, só mostrar que as histórias, elas podem ser, quando eu falo histórias de um nível mais alto, né, o termo que se costuma usar é de histórias épicas, né, ou épicos. São as histórias que têm, assim, um objetivo mais ambicioso, né? Às vezes descreve uma macrofuncionalidade, então ela aborda às vezes uma funcionalidade que não se consegue trabalhar dentro de uma sprint, né? Então o time ele vai avaliar aqui
quais funcionalidades, quais histórias podem ser priorizadas no desenvolvimento, e vai descobrir, olha, essa história está muito grande, eu tenho que refinar ela. Refinar ela pode ser dividir essa história em duas, em três, a gente vai falar aqui de alguns critérios que podem ser usados para essa divisão, e aí eu vou pegar uma história épica e decompor ela em duas, três histórias menores que são passíveis de serem desenvolvidas individualmente dentro da sprint. Então, o épico nada mais é do que uma história do usuário, só que com essa característica de não ser possível de ser desenvolvida dentro da sprint. Né? Ao organizar o backlog, fica ruim, né? Para quem olha o backlog, vai ficar muito ruim ou difícil de entender se eu tiver um amontoado de histórias sem uma lógica, né? Tudo bem, eu posso ter aqui uma visão desse amontoado por prioridade, como eu falei, né? O que é de mais alta prioridade está no topo, e o que é de mais baixa prioridade está lá no fundo. Só que existem histórias que são relacionadas, né, são afins, são relativas a um mesmo assunto. E é interessante ter essa visão de quais histórias colaboram para um determinado assunto. Então entra aí o conceito de tema. Um tema é simplesmente um agregador ou uma etiqueta que eu coloco, por exemplo. Essas são histórias relativas ao processo de faturamento do sistema. Esse é o conjunto de histórias relativo ao processo de admissão de funcionário. Eu não consigo traduzir a admissão de funcionário em uma história só. É um conjunto de histórias, e para eu ter uma visão, um entendimento melhor do backlog, essa visão por temas me ajuda a entender se o backlog está abrangendo tudo o que é necessário. Tá? Existe o conceito de tarefa. O que é a tarefa? A tarefa ela não é um item de backlog do produto. O que acontece? Eu tenho aqui um conjunto de histórias que foram priorizadas para uma determinada sprint. O time de desenvolvimento vai planejar a sprint que vai ser desenvolvida, vai detalhar cada história e vai planejar quais as tarefas precisam ser executadas para que aquela sprint seja entregue. Então, baseado num conjunto de histórias, o time vai decompor o trabalho que precisa ser feito em tarefas. Então, eu posso ter uma tarefa que pode ser relativa a uma história, mas também posso ter uma tarefa que é relativa a um conjunto de histórias. Por exemplo, uma tarefa que alguém tem que fazer é criar o esquema do banco de dados para as histórias que vão ser desenvolvidas. A tarefa é uma só, mas essa tarefa vai abordar todas as histórias do backlog. Agora, outra tarefa pode ser assim, criar a interface para o formulário de captação de pedidos. Né? Então, eu tenho uma história relativa aqui a capturar pedido, tenho uma tarefa que foi decomposta, e essa tarefa é relativa só a essa história. Mas não existe uma relação ali, um para um, entre as tarefas da sprint e as histórias. Tarefa não é requisito, tá? Tarefa é trabalho que o time de desenvolvimento planejou para a conclusão da sprint. Então, só para não... tem gente que mistura, né? Requisito com tarefa são coisas distintas, tá? Bom, e como que a gente pode avaliar se uma história está bem definida? Na literatura, a gente vai encontrar duas formas bastante comuns de se avaliar a qualidade de uma história de usuário.
Deixa eu primeiro inverter aqui, né? Essa que é mais simples. Esse autor aqui, ele propôs um critério que é o critério dos 3 Cs. Ele vai dizer o seguinte: a história ela cumpre bem o seu papel se ela encaixa dentro desses 3 Cs. O primeiro C é de cartão, ou seja, a história tem que ser pequena para poder ser escrita num cartão. Se você está escrevendo a história e não cabe num cartão, você quer escrever isso numa folha, significa que você está entrando em detalhes desnecessários. Não é o objetivo da história entrar em detalhes, então você está fugindo do princípio. Conversação, se aquela história consegue ser um elemento, um ponto de partida, né, para a comunicação entre o time e o cliente. Então, como eu disse, a história é um lembrete, né, do que precisa ser feito, um lembrete de um assunto que precisa ser discutido entre cliente e time, tá? Então, a história tem que representar isso, né? Não pode ser algo que diz, que tem significado só para o time, por exemplo. E confirmação, que busca dizer o seguinte, né? Eu descrevo a história e também o comportamento que o sistema precisa ter para confirmar aquela história. Ou seja, é como descrever aí um critério de aceite, um critério de teste para aquela história. Então, muito comum, o pessoal escrever a história na frente do cartão e no verso escrever o critério de aceite, né, que é o confirmação aqui. Ao pensar no critério de aceite da história, a gente também está ajudando a elaborar ou redigir aquela história melhor. Esse outro critério INVEST aqui, que é um acrônimo de outro autor, ele tem algumas coisas comuns com dos 3 Cs, mas vai um pouco além. Então, o primeiro critério que ele coloca aqui de independente, o que ele busca? A ideia do Scrum é você ter liberdade de priorização. Então, a ideia é que as histórias sejam independentes, o mais independentes possíveis entre si, de tal forma que a gente possa priorizar uma história ou tirar uma história sem necessariamente ter que trabalhar com outras. Porque é ruim a gente, por exemplo, eu vou priorizar uma história numa sprint. Fala assim, eu quero que essa história 3 seja desenvolvida nessa sprint. Aí o time avalia, né, e fala assim, bom, beleza, a gente pode fazer a história 3, mas para a gente entregar a história 3, a gente precisa fazer também a 5, a 7 e a 9, porque elas são dependentes entre si. A 3 sozinha não serve de nada, né? Então eu perco liberdade de priorização. Então uma história acaba carregando um tantinho de outras, né? Essa é uma característica aí que não é desejável. É claro que eu não vou ter todas as histórias totalmente independentes, mas ter isso em mente ajuda e facilita o processo de priorização. A história tem que ter valor de negócio, né? E ela, que é o que se busca descrever no benefício, né? A terceira parte, ela é um elemento negociável, então ela pode ser modificada durante todo esse processo, mas como eu falei, né? Reescrever uma história não é tão comum. Mais comum é você tirar uma história, substituir uma história por outra, né? A história tem que ser passível de ser estimada pelo time. Então, se o time não consegue estimar aquela história, ou ela é muito grande, precisa ser decomposta, ou ela não está passando a menor ideia do que precisa ser feito, né? A história tem que ser pequena, então aqui coincide com o C de cartão, né, do critério anterior que eu mostrei. Só que aqui o pequena não no sentido da redação, né, mas pequena no sentido de ser possível de ser desenvolvida dentro de uma interação. E testável
coincide com o critério lá de confirmação dos 3 Cs, né? Eu descrevo a história e os critérios de teste daquela história, né? Para garantir de que eu consegui definir bem essa história. Se eu descrevo uma história e não consigo descrever os critérios de teste para aquela história, significa que eu preciso reavaliar a definição da minha história. E o que a gente não pode dizer aí como história de usuário, né? Então, às vezes eu encontro, já vi isso aí, né? Eu não posso escrever uma história onde o usuário é alguém do time de desenvolvimento, né? Como arquiteto, eu quero alguma coisa do sistema. Como desenvolvedor, eu quero alguma coisa. Como testador, isso não existe, né? O produto que está sendo desenvolvido, ele não vai ser usado pelo time de desenvolvimento, vai ser usado por pessoas da área de negócio. Então, história, elas geram benefício para alguém do negócio, não para o time de desenvolvimento, tá? Então, é uma visão equivocada aí definir histórias nessa perspectiva. Outra questão é a gente criar histórias do ponto de vista arquitetural. Então, isso é bastante comum também de eu encontrar. Então, eu tenho lá o meu time de desenvolvimento, eu tenho o sistema, uma parte back-end, outra front-end, e aí eu vou definir histórias, vou definir uma história para o back-end trabalhar, então tenho lá desenvolvedor back-end, que eu vou jogar essa história para ele, e tenho o análogo da história para o front-end, né, porque eu jogar para outro desenvolvedor do meu time. Tá errado, tá? Por quê? A história, ela não entrega valor, por exemplo. Vou construir o front-end, estou entregando algum valor de negócio? Não. Você construiu a tela sem back-end, isso não tem nenhum valor de negócio. Na verdade, não funciona, né? Então, meu valor de negócio é o conjunto. Olha, a funcionalidade, ela está funcionando, entregando algum valor, se ela tem os dois elementos, back-end e front-end. Então, esse tipo de visão arquitetural para as histórias é uma visão que só serve ao time de desenvolvimento. Dialogar com a área de negócio, com esse tipo de história aqui, eu vou ter dificuldade, né? Então, por isso que ela falha nesse critério de qualidade da conversação e também aqui da negociação, desses dois critérios. Bom, então a gente já viu que dividir a história por uma visão arquitetural é um erro, né? Quando eu tenho uma história que é muito grande, eu tenho que dividir essa história em pedaços menores, mas de tal forma que os pedaços menores também entreguem valor de negócio. Não existe uma forma única de você dividir uma história. Você pode ter vários critérios, tá? Aqui a gente vai comentar de alguns, mas em todos eles com essa ideia de preservar valor de negócio nessa divisão que está acontecendo. Então, tem uma história aqui, por exemplo, como gerente de conteúdo de um portal, né, eu quero publicar uma notícia. Beleza, o time avaliou que isso é muito grande para ser desenvolvido. Como é que eu poderia dividir isso? Ao discutir essa história, o time pode perceber que ela está abrangendo mais de uma etapa do fluxo de trabalho. Então, publicar a notícia passa por uma avaliação do editor, passa por uma revisão legal, né, da área jurídica, até que a notícia seja publicada. Então, eu poderia dividir essa história pelas etapas do fluxo de trabalho. Cada etapa do fluxo de trabalho está contribuindo um pouquinho com o valor de negócio. Isso seria uma ideia. Outra ideia é buscar avaliar as variações de regras de negócio. Eu costumo dizer que desenvolver software para o caminho feliz é fácil. O complicado é você tratar todas as exceções que o sistema tem que trabalhar, né? Então,
Aqui, por exemplo, um sistema de venda de passagens aéreas. Tem uma história onde o cliente ele quer buscar voos que tenham datas flexíveis, né? O time avaliou que isso é muito grande, muito complexo para ser desenvolvido em uma sprint. Então, ela foi dividida em duas histórias mais simples, onde ele busca voos para uma semana específica e busca voos entre datas específicas. Então, numa sprint eu faria uma história, na outra sprint eu faria outra, e as duas estão entregando algum valor de negócio, que é a busca de voos, né? Outro critério é dividir uma história onde você tem ali, o time avalia quais são os elementos que demandam maior esforço, né, para implementar aquela história, e busca usar isso como critério para dividir a história. Então, por exemplo, o pagamento com cartão, ele tem que aceitar aqui 3 bandeiras, né? O time avaliou que não dá tempo de fazer isso em uma sprint, porque, por exemplo, testar com uma operadora de cartão de crédito é um processo demorado, né? Se a gente colocar 3 ao mesmo tempo, já não caberia. Digamos que demora uma semana para você testar, né? Ou alguns dias, não sei. Colocar três bandeiras de cartão ficaria difícil. Então, vou implementar a história para um tipo de cartão específico, por exemplo, Visa. Nessa história, eu vou ter praticamente toda a arquitetura necessária construída para o pagamento com cartão, e quando eu vou agregar os outros 2, eu já tenho uma arquitetura pré-trabalhada, é muito mais fácil implementar os outros tipos de cartão. Pode envolver alguns ajustes de arquitetura, em termos de desenvolvimento seria menos trabalho do que o primeiro cartão, né? Bom, outro critério é você buscar dividir a história, né, pela parte simples e complexa. Então, nessa história aqui eu tenho cálculo das prestações, e aí a gente vai descobrir que tem uma parte aí de cálculo que é bastante complexa, uma parte automatizada, né, do cálculo. Então eu poderia entregar uma primeira história onde o usuário faz esse cálculo manualmente, né, com auxílio do sistema, veja a funcionalidade funcionando, isso tem alguma utilidade para ele, e depois a gente faz uma história onde o cálculo é automatizado. Tenho também variações sobre os dados, então, às vezes a complexidade está em trabalhar essas diferentes variações. Então, aqui eu quero criar conteúdo, né, num portal EAD. Essa é a funcionalidade. Só que eu tenho que criar conteúdo em 2 idiomas. Então, trabalhar essa questão dos múltiplos idiomas, o time pode avaliar que agrega muito na complexidade da história. Então, eu trabalho primeiro em um idioma e faço, numa segunda iteração, a história para ter o múltiplo idioma ou o segundo idioma disponível. Outro critério de entrada de dados por exemplo, eu quero agendar uma data de reserva, né, como agente de viagem. O time avaliou que é complexo fazer isso numa sprint, então eu posso fazer esse agendamento, digamos que esse agendamento aqui, o agente de viagem, ele pode fazer tanto em lote como individual, né? São as duas necessidades dele. Então, em vez de trabalhar isso numa única história, eu faço lá a funcionalidade para fazer o agendamento único, né, que é mais simples, e depois eu faço uma história que vai fazer o agendamento em lote de várias solicitações. Tá? E, por fim, 2 outros exemplos, onde
O aspecto não funcional pode ser um elemento de complexidade, né? Então, por exemplo, eu quero pesquisar voos, né? Eu percebo que fazer essa pesquisa rodar de forma instantânea, gerando resultado para o usuário, não é trivial, né? Eu, time de desenvolvimento. Então, eu posso dividir essa história em duas histórias onde o critério de qualidade é adiado. Então, eu faço uma primeira história da pesquisa de voos, né, sem me preocupar com a questão do tempo de resposta, e depois, uma segunda história, numa segunda sprint, eu vou fazer a pesquisa de voos, ter o tempo de resposta de no máximo 5 segundos. Né? Outro critério poderia ser também, né, para quem está habituado com casos de uso, uma história de usuário, ela se assimila a um caso de uso, pelo menos o nome do caso de uso, né, a identificação do caso de uso, o princípio é o mesmo. Né? Então, quem está habituado a olhar os diferentes cenários ou fluxos de um caso de uso, pode usar isso como critério. Vou olhar aquela história como se fosse um caso de uso, vou identificar os cenários ou fluxos e decompor essa história entre esses cenários ou fluxos, né? Cenário principal, cenário alternativo 1, cenário alternativo 2, e assim eu fico com histórias mais simples de serem implementadas e tratadas pelo time. Tá? Bom, então, tentando aí fazer um paralelo com história de usuário e casos de uso, a gente tem aqui que, em termos de objetivo, elas são técnicas similares, no sentido de que ambas descrevem uma funcionalidade, né, para alguém, usuário ou ator, só que a história, naquele formato padrão, ele está deixando explícito o benefício que é gerado, e o objetivo da história é identificar um requisito no escopo. Identificar apenas. Né? Se eu olhar para o diagrama de caso de uso, onde eu tenho lá os balãozinhos, né? Atores ligados aos balãozinhos, o princípio é praticamente o mesmo. Cada balãozinho descreve uma funcionalidade que está ligada a um ator, né? E cada funcionalidade busca que o ator alcance um objetivo. Não tem tanto explícito assim a questão do benefício. Quando eu falo da especificação de caso de uso, eu vou entrar no passo a passo dessa funcionalidade. Então, o caso de uso, ele cumpre um papel duplo. Ele vai identificar um requisito, né? Quando eu faço um diagrama de caso de uso, cada bolinha está identificando um requisito. E eu vou elaborar esse requisito, ou seja, eu vou detalhar esse requisito. Então, o caso de uso, ele tem um objetivo além da história de usuário. Né? Ele identifica e elabora. A história de usuário só identifica. Então, a história de usuário é característica de métodos ágeis, como o Scrum, que eu exemplifiquei, Extreme Programming e vários outros, né? Qualquer método ágil. O caso de uso, ele é uma ferramenta muito característica de processos baseados no RUP, né, o processo unificado. Na verdade, o RUP usa caso de uso como elemento base aí da sua elaboração. Eu tenho a minha visão de produto sendo a composição das histórias de usuário, no caso, no contexto ágil, né? Histórias no nível mais alto, geralmente épicos. E a visão de produto, quando eu tenho caso de uso, é representada pelo diagrama de casos de uso, uma visão gráfica. Não vou ter sucesso se eu tiver querendo trabalhar a história de usuário num contexto burocrático, então às vezes eu tenho questões legais, o meu cliente exige um nível de documentação tal, não adianta. História de usuário não vai suprir as exigências burocráticas ou de documentação que podem ser contratuais, podem ser de legislação. Né? O caso de uso vai se encaixar nesses cenários sem problema nenhum. E eu não vou ter sucesso com história de usuário se a cultura ágil não foi disseminada entre
Todo mundo. E todo mundo aqui que eu falo não é time de desenvolvimento, área de negócio. Então, cultura ágil não é algo específico do time de desenvolvimento da TI, é toda a organização. Então, de nada adianta o time de desenvolvimento resolver trabalhar com processo ágil, usar a história de usuário, se não tiver, por exemplo, a área de negócio trabalhando próximo, né, interação frequente, colaboração. Se nada disso existe, não vai funcionar. Nem o processo ágil, nem a história de usuário. Tá? Quando a gente fala de casos de uso, alguns... a gente pode ter assim, a especificação de casos de uso como uma especificação mais detalhada que choca com alguns princípios do manifesto ágil. Então, você falar que vou trabalhar no processo ágil com casos de uso, já não é tão ágil assim, né? Porque você está violando algumas filosofias lá do manifesto ágil, ok? Bom, pessoal, eu me estendi um pouquinho além aí do que eu estava prevendo, né? Gastei uns 10 minutinhos a mais, mas vamos passar as perguntas, tá? Antes de passar as perguntas, eu vou abrir aqui um formulário de avaliação para pedir um feedback para vocês do evento, né? Vocês podem sugerir, criticar, sugerir melhorias, sugerir novos temas, né, para outros futuros webinars. Relativo a esse assunto que a gente tratou agora, a gente tem no portfólio de cursos da Fato, né, tem o curso de requisitos, software orientado ao negócio e no contexto ágil, curso de requisitos, software orientado ao negócio, a gente fala de requisitos sem se preocupar em falar de requisitos ligados a um processo de desenvolvimento em particular. Então, tudo que se fala aqui vale para um processo tradicional, vale para um processo ágil, a gente não está vinculado a um processo de desenvolvimento, né? Então, a gente fala de ferramentas e técnicas que podem ser usadas tanto em um quanto em outro. Aqui, engenharia de requisitos no contexto ágil, a gente vai falar do mesmo assunto, mas agora vinculado. Então, por exemplo, vamos pegar o Scrum, vamos falar de todo o trabalho de requisitos no contexto Scrum, como é que funciona, quem faz o quê, quem é o papel, quais as ferramentas e técnicas que se aplicam nesse contexto específico, né? Então, aqui já é focado num processo ágil como o Scrum. Temos também um curso que fala do dono do produto. O dono do produto é um papel do Scrum, que é o cara responsável, né, por todo o backlog de produto, então, por todas as histórias do usuário. A gente, de certa forma, é a mesma fala do curso de cima, só que aqui focando o papel de dono do produto, né? Aqui, então, assim, é como a gente olhar o mesmo assunto de perspectivas diferentes, mas é o mesmo assunto. E a gente tem também a oficina de requisitos, que é a ideia é a gente trabalhar a 4 mãos ali, o instrutor e a equipe do cliente, os problemas de requisitos que podem existir dentro da organização, seja qualquer o processo de desenvolvimento que ela use. Tá? Então, deixa eu abrir o formulário aqui para passar as perguntas. Opa! Sim. Então, fazendo um lembrete, um convite, aqui eu estou colocando o que a gente tem programado para os próximos 3 meses. Então, 19 de maio, a gente vai falar de testes de software baseados em scripts, né? Então, o assunto é teste. Medição funcional de projetos ágeis. Então, eu vi aí rolando no chatzinho, muito rapidamente, né, alguém falando que ponto de função e ágil não combina. Então, está aí um momento para a gente discutir isso. Será que isso é verdade mesmo? Né? Então, não vou dar spoiler. Então, esse webinar aqui eu que vou dar, né? Eu vou ser o apresentador, dia 23 de junho, mesmo horário. O de teste aqui vai ser o meu colega Augusto, né? Que também vai dar o de automação de testes funcionais, que é o que está previsto para julho. Então, todos os webinars são gratuitos, já podem se inscrever. E no site lá tem ainda a programação dos meses de agosto, setembro. Tá? Então, deixa eu pedir aqui para vocês, por gentileza,
preencherem a fichinha de avaliação e vamos passar pelas perguntas aqui. Legal que teve bastante gente se manifestando, né? O Daniel pergunta, em um contexto de desenvolvimento ágil, qual artefato você recomendaria para registrar os campos de um cadastro, por exemplo? Boa pergunta, Daniel. A gente pode pensar aí de forma prática de duas maneiras, né? Se a gente está falando de um requisito, um cadastro, que não é tão crítico, a minha sugestão, o artefato é o próprio produto. Ou seja, você vai ter uma história falando daquele cadastro, você vai detalhar isso durante o desenvolvimento da sprint e o usuário, né, vai dando a informação para o time de desenvolvimento trabalhar, de todos os campos que precisam ser tá presentes ali, e isso vai estar no produto que vai ser entregue ao final da sprint. Então, não vou precisar elaborar um documento de tela, descrevendo a tela, né? Agora, se eu estou falando de uma história de usuário que tem uma complexidade, um risco alto, uma criticidade, e a gente percebe que aquilo não é trivial, um recurso é você prototipar, validar isso com o cliente, né, para você amadurecer aquela história. Então, eu posso ter prototipação, né, ou seja, posso ter protótipos associados à história do usuário. Não vou fazer isso para tudo. Um cadastro básico lá, qual o sentido do prototipar? Pode não ser um risco pequeno, então não, prototipar vai ser só gastar tempo, constrói direto o cadastro. A Adriana